Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Papo Milionário, a gente trouxe uma pessoa de referência, de patrimônio, investimentos, consórcio. Ele está aqui do nosso lado e é o Victor Silveira. E ele está aqui do nosso lado. Fala para nós, Victor! Ó, é uma honra ter você aqui no Papo Milionário. E fala para nós quem é o Victor, que o pessoal quer conhecer mais você de perto. Sabemos que vocês têm consultoria sobre alavancagem patrimonial, sobre consórcios, como a pessoa ter essa liberdade financeira através de consórcio. Mas fala quem é o Victor. Fala, Patrick. É satisfação toda minha quando você fez o convite para fazer, né, esse podcast. Eu falei, pô, será que eu tô preparado para fazer um podcast? Então vamos ver se vai ficar bom, mas de fato é uma satisfação muito grande. Cara, o Victor hoje é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo. Então, pra você ter ideia, eu já lavei carro na rua, eu já vigiei carro na rua, eu montei uma vez um lava-jato móvel para um amigo meu que ele precisava de trabalhar, então a gente foi e montou um lava-jato móvel. Pra você ter ideia, eu vou falar uma coisa que eu nem sei se as pessoas sabem, eu já coloquei piercing nas pessoas. Eu fiz curso Victor? uma vez, Body piercing que fala? Body piercing, Eu fiz um curso uma vez, eu botei piercing, eu aplicava piercing nas pessoas. Então, eu sempre fui muito empreendedor. Comecei a trabalhar com 18 anos no mercado de seguros, né? Então, gostava muito, né? Gosto muito do mercado de seguros. Só que há 10 anos eu conheci o consórcio como um investimento no ramo imobiliário. Então eu faço consórcio, obviamente, desde os 18 anos, que foi a primeira moto e tal, carro com consórcio, mas eu conheci há 10 anos o consórcio como investimento imobiliário. E há 2 anos, basicamente, eu trabalho a venda do consórcio e entrego tudo que eu vivo na pele, toda a minha vivência com o consórcio, eu entrego para os nossos clientes. Então eu costumo dizer o seguinte: hoje o Victor não vende o consórcio, o Victor vive o consórcio. Então quem é o Victor? O Victor é um cara que vive consórcio e entrega isso de bandeja para os seus clientes. E o que você aprendeu de tudo isso, dentro de tudo que você viveu, dentro dessas experiências? Cara, eu aprendi que a consistência, ela vence qualquer coisa. Não adianta você ser uma pessoa extremamente estrategista, não adianta você ser uma pessoa extremamente empolgada, não adianta você ser uma pessoa que quer, mas você não mantém uma consistência. E o que o consórcio tem que pode trazer isso para as pessoas? Essa consistência. Porque é algo que você faz um contrato a longo prazo, você vai pagando pouco e em algum momento você vai ter um retorno dele. Então hoje a gente tem isso como base, é a consistência. A consistência vence qualquer coisa. Você lembra da época da sua primeira contemplação? Lembro. Essa coisa maravilhosa, né? Lembro. É uma parada muito interessante, inclusive. Porque o que acontece? Eu fiz o consórcio, né? Meu primeiro consórcio eu fiz quando eu saí de uma empresa para outra. Então, acabou que foi meio que... Pô, Vitor, você tá saindo de um ramo de seguro, tá entrando numa outra seguradora que tem um consórcio e para você vender o consórcio, você tem que ter um consórcio. Eu falei, caraca, bicho, vou fazer esse trem. E fiz. E aí fui. Aí comecei a falar de consórcio de um lado, falar de consórcio do outro. Vende consórcio, né? Para os corretores que estavam na minha grade. E um dia eu estava numa palestra de consórcio, aí a minha consultora chegou e falou que podia usar o consórcio, podia usar o FGTS para contemplar o consórcio. Eu cocei a cabeça, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, eu pedi demissão da outra empresa, então não recebi R$1 do meu FGTS. Aquele negócio rendendo nada, né? Porque o rendimento do FGTS é pouquíssimo. Pouquíssimo, centavos, deixa eu ver como é que tá esse negócio. Aí, pá, dei o lance do FGTS, contemplei a primeira carta e falei o seguinte, falei, o que eu vou fazer com isso? Nesse meio tempo, apareceu um imóvel num valor dentro da minha carta. Eu já morava numa casa e eu falei, pô, não preciso comprar um imóvel para morar. Eu vou comprar esse imóvel para dentro do valor e vou ver o que eu vou fazer. Comprei o imóvel e coloquei para alugar. Quando eu coloquei o imóvel para alugar, eu vi como que era bom.
Caraca, olha isso, o dinheiro tá caindo na minha conta e eu tô pagando a parcela e tá me sobrando dinheiro. Eu vou fazer outro. E fiz outra carta. E comecei a usar as estratégias. E contemplei a segunda carta, comprei o segundo imóvel. E contemplei a terceira, e venho contemplando. Até agora, que inclusive, dentro, né, aqui no Shopping Mochoara, estou comprando uma sala comercial aqui da última carta contemplada. Agora fala pro pessoal que tá assistindo, é gostoso ou não é? Essa contemplação, é um investimento em consórcios, que assim, já comprando até sala aqui no Shopping Mochoara. Isso aí. E o negócio é bom, vários imóveis, dinheiro trabalhando para você. Isso aí. E é o sonho de todo mundo, né, o Victor? E é algo inteligente, né? Dinheiro inteligente é fazer com que o dinheiro possa trabalhar para você. Fala para o pessoal que tá assistindo, como é gostoso viver no consórcio. Cara, é bom demais. É bom demais, sabe por quê? Porque é isso que eu tô falando. São 10 anos, né, que eu tenho investido no consórcio. Então eu tenho alguns imóveis, algumas contemplações. Então não adianta que você não vai ser contemplado de um dia para o outro. Acontece, a gente tem contemplações de um dia para o outro, mas é bom demais. E eu vou te falar uma coisa que não é clichê, tá? Eu fico mais feliz quando eu contemplo um cliente meu do que quando eu contemplo uma carta minha. Toda vez que eu contemplo um cliente meu, eu fecho mais 4, 5 amigos dessa pessoa. Então é algo extraordinário. Então eu vivo isso todos os meses. Todos os meses a gente contempla um cliente, todos os meses a gente vive essa emoção de ver alguém alavancando o seu patrimônio, de ver alguém comprando, de repente, né? A gente também tem consórcio de automóvel, comprando um carro através do consórcio e utilizando a estratégia que a gente tem utilizado aí. E você vê isso como uma motivação para você? Porque é extraordinário você ver as pessoas ser mudadas, abençoadas por tudo isso. E isso é uma motivação, também é um legado por trás. Tem essa missão de melhorar a vida financeira das pessoas. Com certeza, com certeza. Cara, é extremamente... É um trabalho que eu tenho muito orgulho, né? Inclusive eu tenho um mentor que ele fala que é até um trabalho social você vender um consórcio. Porque você está vendendo prosperidade para a pessoa. Você está fazendo uma pessoa que de repente não tem condição nenhuma de comprar um imóvel, comprar o seu primeiro imóvel. Então é algo que a gente trabalha com muito orgulho e ver as pessoas prosperando ao nosso lado, como eu falei, vendo as pessoas contemplando ao nosso lado, é algo muito gratificante. Então, eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com consórcio e tenho certeza absoluta que é onde eu me encontrei e é o que eu vou fazer até o resto da minha vida, entendeu? É algo que, né, é impagável. Confia no processo. Como eu falei no início do podcast, nada supera a constância. Então, faça o primeiro carta, comece um consórcio, entenda com a pessoa, independente de fazer comigo, falando de coração. Se fizer comigo, eu acho que é melhor. Mas comece um consórcio, entenda o que está acontecendo. Você vai ter um retorno positivo. Então, ou seja, tenha coragem, enfrente os seus medos, vai para frente, vai para cima, que o consórcio vai te dar um retorno positivo. Interessante, tem que fazer parte do lifestyle do dia a dia da pessoa, de programar como se fosse outras coisas normais da vida, né? Uma faculdade, como você falou, como uma viagem. Exatamente. E o consórcio não muda, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso aí. É a pessoa encaixar. E é o que eu falei. Eu não tô falando para a pessoa que de repente ganha 4, 5, 3 mil reais fazer um consórcio de R$1.000, de R$2.000. Não. Não é a pessoa começar algo que não caiba no bolso dele. É ela começar algo que realmente vai caber. Então, a pessoa ganha R$4.000, pô, pega 10%, faz um consórcio de R$400. A pessoa ganha R$5.000, pega 10%, faz um consórcio de R$500. Entendeu? Porque ele vai ter um retorno muito positivo em algum momento. Então, é isso que a gente bate muito nessa tecla. A gente não quer vender a qualquer custo. A gente quer entender o processo de compra do cliente. Inclusive, nas nossas reuniões, a gente tem um script justamente para mostrar isso. Entender o processo de compra, entender qual é a melhor formatação para ele. Hoje, apesar de eu ter uma principal administradora, eu tenho outras administradoras que a gente, quando entende que o cliente é encaixado para aquela administradora ou para aquela outra, a gente entrega o que é o melhor produto para ela naquele momento e dentro dos recursos que ela tá disponíveis. Então a gente não faz nenhuma loucura de, faz um consórcio de R$3.000 para uma pessoa que ganha 4. Não vou fazer isso, entendeu? Não, eu tenho que mostrar para ela que ela tem que pelo menos começar dentro da capacidade financeira dela.
E tem como começar sem muito dinheiro? Tem, né? Sim. Como eu você te falou, falei, R$300. R$300, hoje você investe numa carta de 100 mil reais, por exemplo. R$100.000, só com R$300? Exatamente. R$300 você investe numa carta de 100 mil reais. 315, 320, algo em torno disso. Então, você imagina o seguinte, 100 mil reais hoje é uma sala comercial aqui no shopping, 125, 130 mil, uma sala pelada. Entendeu? Você consegue. 100 mil reais hoje é um terreno, de repente, numa área que daqui 4, 5 anos não vai estar mais 100 mil reais, vai estar 200. Entendeu? Por causa da valorização que a gente tem tido. Então, 100 mil reais hoje, se a pessoa for contemplada no início ali, e quando eu falo início, eu não falo nem no primeiro ano. Quando a pessoa é contemplada até no quinto, sexto ano, a gente consegue devolver uma rentabilidade para ela de 20%, por exemplo. Então, eu consigo devolver ela 20 mil reais. Então, você multiplica 300 vezes cerca de 48 meses, vai dar ali cerca de 9 mil e pouco, né? Deixa eu até fazer aqui para não... Pode fazer a conta. Para não falar. Mas, ó, 300 vezes 48. 14 mil e pouco, perdão. Então, você vai pagar 14 mil reais e vai vender a carta por 20 mil. Então, olha só, você vai ter um retorno de 6 mil reais ao longo de 4 anos, né? 48 meses. Então, é algo que realmente entrega algo interessante. Se você colocar em percentual, vai dar coisa de 30% em cima do valor investido. Entendeu? Então, vale muito a pena essa conta de você ir fazendo o consórcio. Além disso, quando você faz uma carta de 300 mil, ao longo do tempo, não vai ser 300 mil, né? Porque como o consórcio ele tem um reajuste para que você não perca poder de compra, cada mês, cada ano que passa, você paga um valor e o reajuste vem em cima desse valor e acaba que a sua carta fica mais valorizada. Então, quando você for vender, você vai vender algo mais valorizado. Entendeu? Então ela vai se ajustando. É isso aí, Patrick. Hoje a gente tem 2 tipos de reajuste. Ou uma média do INCC com o IPCA ou somente o INCC. Para quem não sabe, o INCC é o Índice Nacional de Construção Civil, que é o índice que regula toda a construção no Brasil inteiro. Então, a gente tem o CUB, que ele é estadual, e tem o INCC, que ele é nacional. Então, a gente pega esse INCC mais o IPCA e divide por 2. Por quê? Porque na balança fica um reajuste interessante, onde o cliente não perde poder de compra e também não onera muito o valor da carta dele. Então, se a gente pegar um reajuste, por exemplo, o último, se eu não me engano, teve 6 ponto alguma coisa, a carta de 100 mil reais, ela foi para 106 mil e pouco. A parcela ali que de repente hoje está 320 reais, ela vai sair de 320 e vai para 350. Então é 30 reais de reajuste. Não dá ninguém fica mais pobre por conta desse reajuste, entendeu? Sem contar que esse reajuste, para mim, ele acontecendo mesmo depois da contemplação, ele me lembra de toda vez ter que reajustar o valor do aluguel do meu inquilino. Então, toda vez que eu tenho uma cartinha lá que ela tá com algum inquilino pagando e eu sinto que veio o reajuste, a parcela aumentou, eu já olho no contrato quando é que vence o contrato da pessoa e já coloco anotadinho. Então, venceu o contrato, amigão, olha só, o reajuste conforme o contrato tá em X valor. Então, a gente ainda repassa esse reajuste, eu não fico com esse reajuste. Então, antes da contemplação, eu pego o reajuste na própria carta, que é interessante para mim, e pós-contemplação, eu repasso esse reajuste para o meu inquilino. E, sem contar que o principal, né, o meu imóvel está sendo valorizado. Porque como ele é feito um reajuste em cima de um índice nacional de construção civil, que é a nível nacional, então eu tenho certeza que meu imóvel também está valorizando naquele momento. Entendeu? E o que tantas pessoas dizem sobre essa questão da alavancagem patrimonial? Vocês fazem isso também? É tudo isso que você falou? Engloba tudo? É tudo isso. Porque o que as pessoas, sendo bem, as pessoas encontraram uma forma, um nome bonito para colocar uma pessoa para pagar um imóvel para você, que é o que fala alavancagem. O que é uma alavanca? Uma alavanca é um objeto que você pega para impulsionar e dar tração. Então, o que é alavancagem patrimonial? É você usar de uma outra pessoa, que é o seu inquilino, para ela pagar o seu patrimônio. Então, isso é alavancagem patrimonial.
Então, ou seja, você o utiliza de uma pessoa. Então é só um nome bonito. Que é tudo isso que eu falei, porém, no nome bonito que eu acho interessante. O que é alavancagem financeira? Né? Mais uma vez, é você pegar de um objeto para você alavancar financeiramente. Então, quando a gente fala de alavancagem financeira, que era naquele início, é você pegar o seu consórcio que você contemplou no início e vender ele por um valor mais alto. Por quê? A pessoa que está comprando, comparada se ela fosse fazer um financiamento, é interessante para ela. E a pessoa que está vendendo está colocando dinheiro no bolso. Então, é bom para todo mundo. Ele fica num circuito ali onde todo mundo está beneficiado. O cara que ao invés de pagar um financiamento está comprando um consórcio já contemplado e o cara que fez a carta com o intuito de vender a carta vai estar se beneficiando desse valor. Entendeu? Então isso é alavancagem. Assim, na minha visão, eu vejo que o consórcio ele tem uma vantagem tão extraordinária, porque assim, a pessoa que investe em uma ação, uma empresa, tem um risco ali. Sim. E o consórcio não tem risco nenhum, né? Nenhum. Zero. Zero risco. Zero risco. Porque, primeiro que ele é regulamentado pelo Banco Central. Então, ou seja, todo o dinheiro que é recolhido pelo grupo lá do consórcio, ele é colocado num fundo, que esse fundo ele tem que ser distribuído dentro daquele mês de contribuição. Então, ou seja, ele entra no fundo da administradora e depois vai para o consorciado. Esse consorciado ele tem duas opções, né? Ou ele deixa esse dinheiro rendendo num fundo que ele é listado na Bolsa de Valores, ou então ele compra um imóvel. Quando ele compra um imóvel, ele saiu na melhor das hipóteses e já está com seu imóvel. Quando ele deixa num fundo, e aí até um pouco delicado de falar, mas a gente, né, tem que falar, se essa empresa que é administradora quebrar, o fundo não quebra. Por quê? Porque o fundo só recebe valores. Ele não paga nada. O fundo ele não tem um pagamento. Então, por isso que mesmo que a administradora quebre, a gente consegue pegar aquele fundo e passar para uma outra administradora. Então, o cliente não tem como ele ter nenhum tipo de perda, porque ele está em algo 100% seguro. Entendeu? Regularizado e regulamentado pelo Banco Central. E essa questão, puxando o gancho do Banco Central e tudo, questão dos juros. Uhum. Vale a pena esperar ou tem que para o consórcio não tem isso? Não tem vezes que fala assim, eu vou esperar os juros cair e tal. Não tem. Ao longo dos anos, a gente entende e vê que o consórcio ele sempre veio crescendo. Então, a gente teve ali os anos antes da pandemia, né, a gente chegou a juros de 2,5%, e o consórcio estava crescendo. Hoje, a gente está com a Selic de 14%. O consórcio continua crescendo. Então, o que difere um juros baixo para um juros alto? A média de lance. Por quê? O que é o lance hoje dentro de um consórcio? É a antecipação de contemplação. Quando você tem uma taxa de juros baixa, as pessoas estão comprando financiada porque está com uma taxa de juros baixa, mas elas estão investindo no consórcio e estão aguardando uma contemplação via sorteio ou estão dando lances baixos. Porque como ela não tem uma necessidade muito grande, mais uma vez, planejamento e não a questão de que o brasileiro é desorganizado, ele se mantém. Quando a gente tem uma taxa de juros igual hoje, que está em 14%, 14,25%, 14,5%, até... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A gente tem uma alta nos lances. Então acaba que o lance começa a aumentar muito. Só que o que a gente vende para os nossos clientes? Planejamento. Então, óbvio, a gente tem clientes que a gente senta na mesa e o cara, de repente, ia comprar à vista e vale a pena, ao invés dele pagar à vista, descapitalizar ali 60% e o restante do dinheiro guardar para deixar rendendo, mas a grande maioria das pessoas, elas estão ali para, de fato, fazer aquela questão do que eu falei, de aguardar uma contemplação via sorteio para passar o boleto ali para uma outra pessoa através, por exemplo, do inquilino, através de um aluguel, entendeu? Então, isso hoje indifere.
A gente, mesmo que daqui a pouco a gente viva aí uma taxa Selic de 7, 5% daqui a alguns anos, pode ser que aconteça, o consórcio vai continuar crescendo, porque a gente visa as pessoas que estão organizadas e as pessoas que estão, de fato, trabalhando ao médio e longo prazo. Victor, você que é especialista referência aqui no Brasil, o que você diria para essas pessoas que querem ter essa liberdade financeira? Para onde que elas podem começar? Elas querem viver sobre todos esses investimentos, viver de consórcio. Cara, começa com pouco. Começa com um valor baixo. Começa com o que você consegue pagar hoje. E depois deixa o que a gente fala, a mágica acontecer. Porque quando você contemplar a primeira carta e comprar um imóvel, você já vai ter uma rentabilidade e vai poder reinvestir esse valor em uma outra carta, e vai investindo em outra carta, e vai investindo em outra carta, e daqui a pouco você tem 5, 7, 10 imóveis. Então, entenda o que hoje cabe dentro do seu bolso. Se é R$ 300, faz uma carta de R$ 300. Se é R$ 500, faz uma carta de R$ 500. Entre em contato com a gente, olha, vamos sentar, vamos entender qual é o seu perfil hoje, para que de fato eu tenha essa satisfação de ver você crescendo e ver você aumentando seu patrimônio junto com a gente. Você vê que tem uma mentalidade para isso, porque a pessoa que quer viver desses investimentos e tudo, tem uma mentalidade de investidor. Tem que ter essa diferenciação, dessa visão. Sobre isso, Victor? Tem que ter. Tem que ter, sabe por quê, Patrick? Olha só. Não adianta nada você ganhar 30, 40, 50 mil reais e você gastar 40, 50, 60 mil reais. Não adianta. Eu conheço pessoas que ganham 50 mil reais e que estão com o nome no SPC, no Serasa. Então, por quê? Ela não tem uma mentalidade de crescimento, ela tem uma mentalidade de gasto. Ela gasta tudo que ganha. Então é um bom salário, 50 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais. Mas se ela não tiver algo que vai fazer ela ter mais e prosperar mais, ela vai sempre viver no buraco. Então, como a gente tem uma corretora de seguros também, e a gente trabalha com consórcio, seguro de vida, seguro de automóvel e cartão de crédito, eu vejo muito isso. O cara tem lá um salário de 50 mil reais, vai me pedir um cartão de crédito, eu vou tentar aprovar o cartão de crédito não aprova porque o cara tá com o nome Serasa no SPC. Então a mentalidade dele é de gastar, 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 gastar. Então senta, entende o que de fato você precisa fazer para viver com aquele dinheiro e começar a investir. Inclusive, para esse tipo de pessoa, Patrick, muitas das vezes a gente nem oferece o consórcio. Por quê? Porque a gente quer que essa pessoa entenda e comece a ter uma mentalidade de crescimento para depois fazer algo que seja interessante para ela no consórcio. Porque não adianta nada eu vender para uma pessoa que mesmo que ela ganhe 50 mil reais, ela gaste 60, porque ela vai começar e vai parar. Então essa pessoa a gente vai conversar, vai sentar, vai fazer um cronograma para ela, aonde vai entregar algo que ela vai daqui 1 ano, 6 meses, enxugar essas dívidas que ela tem, enxugar esses gastos que ela tem, para aí sim a gente começar um consórcio com ela. Então esse é o intuito, mudar a mentalidade da pessoa. Agora, vamos partir para esse bloco aqui, Victor, sobre brasileiros que moram lá nos Estados Unidos. Eu vejo muito vídeos de vez em quando na internet e os brasileiros ganhando bem nos Estados Unidos, ganhando em dólar, e não sabem o que fazer. E muitas vezes não tem essa clareza, esse direcionamento que vocês dariam para eles. E o que você me fala sobre os brasileiros que moram nos Estados Unidos que ainda não fazem esse tipo de investimento em consórcios? Primeira questão é que eles estão perdendo o tempo daquilo que a gente começou a falar, de tempo é dinheiro e o melhor momento para se fazer um consórcio foi há 10 anos atrás e o segundo melhor momento é esse. Segundo momento é que ele já está perdendo a oportunidade de já começar a repatriar o dinheiro dele. Então, através do consórcio, ele já começa a botar o dinheiro dele aqui no Brasil. Então é uma forma dele começar a melhorar essa construção de patrimônio dele aqui no Brasil e ir construindo patrimônio através do consórcio.
Então, hoje a gente tem muitos clientes no exterior, inclusive, logo no início, quando eu comecei a vender, de fato, consórcio, eu fui para os Estados Unidos, fiz reunião com algumas pessoas lá, e a gente tem bastante divulgação e tem bastante pessoas que vêm dessa ida minha. Então, ou seja, o cara que está lá e quer investir no consórcio, para ele é muito fácil. Porque, vou te falar, hoje o dólar está R$5,11. Se ele pegar uma carta, por exemplo, de 300 mil reais, que é 900 reais a parcela, é menos do que $200. Você imagina que por menos de $200 a pessoa começa a já investir num consórcio de 300 mil reais aqui no Brasil. Eu tinha visto um vídeo, era um pintor lá, tava brasileiro, tava fazendo algum serviço e ganhava $200 por dia. É isso que eu ia falar. Aí é o seguinte... Um dia que o trabalho dele, ele podia investir num consórcio com a carta de 300 mil. Exatamente. Olha que surreal. Se você pegar uma carta de 1 milhão, por exemplo, que é uma carta aí que sai por uma base de 3 mil reais, 3.500 reais, se você pegar, 5 dias de trabalho do cara. Você imagina, é uma semaninha de segunda a sexta para investir em 1 milhão aqui no Brasil. 1 milhão. O restante, ele vai continuar ali com as suas coisas, com a sua rotina. E você imagina que se esse cara for contemplado ali nos primeiros 1 ano, 2 anos, a gente vende essa carta por 250, 300 mil reais. Olha a alavancagem financeira que o cara fez. Se ele for contemplado daqui, por exemplo, 6, 7 anos e... Como eu te falei, como ele está pagando em cima de uma parcela reduzida, ele vai ter pago cerca de 25%, ele comprar um imóvel e os outros 75% o inquilino vai pagar para ele, que é a alavancagem patrimonial. Ou seja, de tudo, Patrick, ele foi no final da contemplação, ele chegou lá no último a ser contemplado. Por conta do excedente de contemplação, mesmo que ele seja o último a ser contemplado, muitas das vezes não é no último mês. Então vamos supor que ele pagou 70% desse consórcio. Ele vai ter uma rentabilidade em cima de 100% do dinheiro. Então, quando ele for sacar esse valor, de repente daqui 16, 20 anos que ele estiver voltando para o Brasil, ele vai sacar um valor mais alto do que ele pagou ao longo dos anos que ele foi pagando o consórcio. Eu fico vendo que, assim, que é um conhecimento assim, tão extraordinário e que o brasileiro ele conhece pouco sobre consórcio. Você acha que realmente o brasileiro deveria ter uma visão mais aprofundada sobre isso e, com isso, libertar um pouco os brasileiros financeiramente? Exatamente, muito pouco. Porque o que acontece? Você imagina que eu tenho 10 anos que faço essa estrutura na minha vida própria. Só que há 1 ano e meio, 2 anos, que eu comecei a vender isso na ponta. Então, há 1 ano e meio, a 2 anos, que eu comecei a, de fato, falar para as pessoas que estão ao meu redor de que isso é bom. E o que aconteceu, né, ao longo desses 3, 4 anos? Alguns blogueiros, algumas pessoas do mercado financeiro que começaram a usar o consórcio e começaram a divulgar e que as pessoas, né, estão usando do consórcio para isso. Então, ainda a gente encontra muitas pessoas que não entendem. A gente ainda senta com muitas pessoas que só ouviram falar daquela época onde as pessoas empurravam o consórcio e que, quando entendem essa formatação de ganho no início, alavancagem patrimonial no meio e rentabilidade no fim, começam a investir no consórcio. Então, de fato, hoje a gente entende que o brasileiro ele ficou mais inteligente financeiro. Porque antes, o brasileiro ele investia na poupança. Hoje a gente vê que muitos brasileiros têm uma carteira de ações. Hoje a gente vê que muitos brasileiros têm uma carteira de fundos de papel ou fundo imobiliário. Então a gente vê também que muitos brasileiros estão investindo no consórcio e estão tendo um retorno muito positivo com o consórcio. E visando esses brasileiros que moram nos Estados Unidos, eles não precisam, de fato, sair de lá, vir aqui para o Brasil para resolver nada disso. Vocês resolvem, pegam toda essa documentação. Como é esse processo? Tudo. Hoje, a gente dá uma orientação e uma assessoria completa.
Para você ter ideia, eu tive um cliente que ele é de Portugal, ele foi contemplado, eu indiquei ele um corretor de imóveis, esse corretor de imóveis fez uma visita virtual, ele gostou do imóvel, ele comprou o imóvel e tudo online, cartório online, todas as assinaturas online, tudo online. Então ele tem um imóvel aqui no Brasil, onde ele começou a investir há 1 ano e meio de lá de Portugal, e quando ele voltar é mais um imóvel que ele vai ter através do consórcio. Então hoje a pessoa que está nos Estados Unidos, Portugal, Europa em si, qualquer lugar do mundo inteiro, ela precisa somente ter um CPF ativo e uma conta bancária para a movimentação. O resto, a gente resolve tudo. E vale a pena investir para aposentadoria? Que tem pessoas que muitas vezes querem fazer uma aposentadoria mais privada, essas coisas. Tem essa possibilidade também? A minha aposentadoria vai ser imobiliária. Imobiliário? A minha aposentadoria vai ser imobiliária. O cara que está aguardando se aposentar pelo INSS, ele ou vai passar fome ou ele vai reduzir drasticamente ou ele vai passar fome ou ele vai reduzir drasticamente o nível social dele. Porque a gente está vendo o rombo que está acontecendo com o INSS. Então, a pessoa que quer, de fato, aposentar no ramo imobiliário, e eu te falo com toda certeza, eu vou me aposentar no ramo imobiliário, ela tem que começar agora. Porque ela vai comprar o primeiro imóvel, vai colocar um inquilino para pagar. Ela vai comprar o segundo imóvel, vai colocar um inquilino para pagar. Vai comprar o terceiro imóvel, vai comprar o 10º imóvel. E quando ela chegar na idade de aposentadoria dela, todos esses imóveis vão estar quitados, todos eles quitados pelos inquilinos, e ela vai estar só recebendo o aluguel para uso e fruto. Então ela vai manter o padrão social dela, vai manter o padrão de vida dela. Então é algo que eu não só falo para as pessoas fazerem, eu faço e eu dou essa certeza para você. Eu vou me aposentar com os aluguéis dos meus imóveis. E agora o segredo que as pessoas querem saber. Dá para transformar e como transformar esse patrimônio que as pessoas estão morando fora do Brasil para cá e gerar tudo isso que você está falando. Eu quero aposentar, eu quero ter uma renda maior. Fala sobre essas possibilidades que tem. Assim como o brasileiro que gigantesco. tá... É gigantesco, é isso aí. Assim como a dica do brasileiro que está aqui é entender dentro do que ela ganha hoje, um valor que ela tem capacidade de comprar um consórcio e deixar o resto que a gente vai fazer. Por quê? Porque vai ser isso que vai aumentar o patrimônio dela. Porque é a mesma corrida dos ratos que eu te falei anteriormente. Porque se ela quer comprar um imóvel de 300 mil e ela começa a guardar o dinheiro hoje, quando ela chegar nos 300 mil, o imóvel vai estar valendo 500. Depois, se ela chegar nos 500 mil, o imóvel vai estar valendo 700. Depois que ela chegar nos 700, o imóvel vai estar valendo 900. Então, assim como o brasileiro que está no Brasil, o brasileiro do exterior é entender a capacidade financeira dele e começar o consórcio. Porque naquele momento que ele for contemplado, a gente vai comprar um imóvel dentro do padrão da carta dele. Então, ele vai de fato ter essa rentabilidade, ele vai de fato ter essa aposentadoria ou, né, vai poder voltar dos Estados Unidos para viver aqui numa forma mais tranquila. E é um dado interessante, que muitos brasileiros, eu não lembro, eu não vou falar o percentual, mas recentemente saiu uma pesquisa que muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos, eles não querem aposentar lá nos Estados Unidos, eles querem voltar para o Brasil. O brasileiro gosta de viver onde nasceu, né? Perto da família, perto dos amigos. Exatamente. E protege da inflação, né? Total, porque como você tem um reajuste do INCC mais o IPCA dividido por 2, né, que é a média dos dois, você fica protegido também da inflação. Então ele mantém o seu poder de compra, mantém o seu dinheiro de uma forma, né, segura, por conta também de Banco Central e por conta de órgãos que fazem a regularização, e faz com que a pessoa, mesmo lá do exterior, tenha esse dinheiro. E o mais importante é aquilo que eu te falei, Patrick, é a repatriação do dinheiro. Porque você faz isso de forma leve, você faz isso de forma tranquila. Porque se você de um dia para o outro resolver voltar e você tiver que trazer o dinheiro que você tem lá
para cá, para o Brasil, o imposto vai ser muito alto. Quando você faz isso ao longo do tempo, pagando um consórcio e transferindo esse dinheiro de forma mais tranquila, você vai ter um imposto menor, você vai conseguir fazer isso de forma mais leve. Eu gostaria, ô Victor, que você deixasse uma mensagem para os brasileiros que estão morando fora do Brasil. Chama para chamada, para mostrar para eles o quanto isso é bom. Fala para eles. Fala. Você brasileiro que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que está em qualquer parte do mundo, você quer investir no consórcio, você quer investir em algo que vai te estruturar, você quer investir em algo que vai trazer um benefício para você, me procura. A gente vai sentar de forma online, vai entender a sua capacidade financeira e vai te entregar um produto que vai ser condizente ao que você tem como objetivo aqui no Brasil. Então, não deixa de me procurar, faz essa busca que você vai ver que o consórcio é algo que pode trazer muita coisa positiva para você. E Victor, você falou que quando você começou nesse mundo dos consórcios, você viveu, você aplicou na sua vida. Isso é muito interessante. Você vive o resultado hoje que você tem. E qual o hábito que mudou a sua vida de fato no mundo dos consórcios? Patrick, tem uma história interessante que eu falo, né, nas minhas reuniões, que quando eu fiz a minha primeira carta, eu saí de uma empresa, né, a qual eu era gerente comercial, e fui para outra empresa. E eu tinha pedido demissão. Então, nesse momento que eu pedi demissão, eu não recebi nenhum tipo de valores. Eu, né, pedi demissão, saí com a mão na frente e outra atrás. E eu saí de uma empresa e entrei em outra empresa que eu precisei investir em roupa, precisei investir, né, num style melhor, porque eu estava indo para uma empresa onde tinham essa cultura de vestimenta, essa cultura mais assim. E quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu sentei na frente da minha gestora de consórcio e ela falou, você tem que fazer um consórcio, porque você vai gerir agora consórcio, na seguradora anterior não tinha consórcio, nessa tinha, e você tem que falar para as pessoas que você tem um consórcio. E aí eu não tinha dinheiro. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, meu avô, um cara que sempre investiu em imóveis, né? Eu falei com meu avô, falei, vô, me empresta X reais para eu investir num consórcio, né, que eu vou comprar imóvel em algum momento e eu vou ter mais imóveis do que você. Naquele momento eu sei que ele olhou para minha cara e falou bem assim, pô, não vou ver esse dinheiro nunca mais na minha vida. Mas ele apostou mesmo? e me deu o dinheiro para eu pagar a minha primeira parcela do consórcio que eu não tinha esse dinheiro. Hoje, para você ter uma ideia, eu já tenho a metade dos imóveis que ele tinha. Então, você pensa bem, hoje eu não preciso nem de... Hoje a gente entrega algo que vai ficar dentro do bolso da pessoa. Na época que eu fiz o meu primeiro consórcio, eu não tinha nem o dinheiro para pagar. Óbvio, depois, né, como eu saí de uma empresa para outra, eu saí com um salário melhor, então eu comecei a receber mais, então eu tive dinheiro para pagar as parcelas, eu devolvi o dinheiro para ele, eu falei, ó, tamo aqui, vou te pagar o dinheiro de volta, tá? Mas essa é a mensagem que eu acredito que as pessoas têm que entender. Que começa, faz o primeiro, que você vai ter um retorno positivo. Assim como eu tô tendo, graças a Deus, graças ao consórcio. Que extraordinário. Você olhou para você, não tinha o dinheiro no momento e você, poxa, eu vou pegar emprestado, mas eu quero iniciar. É isso aí. E sabia que isso que ajuda a pessoa a se impulsionar a crescer constantemente? Porque se você observar bem, se observar ao que você não tem hoje, você não vai conseguir alcançar se você não dá o seu primeiro passo. É exatamente. Não é? Exatamente. E esse primeiro passo é o que te força a você crescer. É isso aí. Não é? É a iniciativa. É isso aí. E aquela velha máxima, né, o Patrick? Eu sou muito religioso, eu tô muito na igreja, a gente vive muito isso e acredita muito em Deus. Então, em todo momento que eu dei um passo, Deus colocou o chão. Então, naquele momento que eu assumi uma parcela que eu sabia que eu ia ter que pagar ela durante os anos até ser contemplado, Deus foi sempre colocando no chão. Então, a pessoa que quer investir no consórcio, a pessoa que quer realmente começar, ele vai conseguir fazer porque Deus vai entregar, entendeu? E a gente brinca muito que é aquela parcela do bem, né? Não é uma parcela que você está pagando por uma coisa que você não vai ter um retorno. Então, você sabe que você vai ter um retorno. Então, começa, dê o primeiro passo. Papai do céu vai te ajudar. Dê o segundo passo, Papai do céu vai estar te ajudando. Então, vai sempre assim que você vai sempre alavancando, você vai sempre construindo patrimônio, principalmente através do consórcio. Na sua visão, Victor, você acha que muitas das vezes
tem pessoas que faz com que o medo atrapalhe na sua decisão? Porque muitas vezes ela pensa, será que eu vou conseguir honrar com o consórcio? E acaba isso não dando esse primeiro passo dessa pessoa. Fala pra gente. Total. O medo atrapalha. Muito. E isso foi aquilo que eu te falei. Quando me perguntaram qual é o seu pior sentimento quando você não fecha uma negociação. É entender que aquela pessoa entendeu o que é bom para ela, é entender que aquela pessoa entendeu que vai ter um retorno positivo em algum momento, mas por conta de medo, por conta de receio, ela não deu o passo de começar um consórcio. Então, infelizmente, hoje, o brasileiro ele tem essa cultura de ter medo de começar algo novo. E é algo novo, porque muitas das vezes a pessoa nunca investiu em nada, nunca colocou um dinheiro numa poupança, nunca colocou um dinheiro num CDB, nunca colocou um dinheiro em lugar nenhum. E aí olha uma situação onde, caraca, 300 mil reais, eu vou assumir uma parcela que eu vou ter que chegar em 300 mil reais, a pessoa trava. Mesmo sabendo que ela vai ter um benefício em algum momento. Só que quando a pessoa olha que para 300 mil reais ela vai pagar somente 900 reais e foca naqueles 900 reais e foca no principal, que é o longo prazo, e confia em Deus de que Deus vai colocar o chão para ela, aí a gente tem um retorno positivo. Mas, de fato, hoje o medo atrapalha por conta desses fatores. A gente olha um valor muito alto, né? Hoje eu tenho clientes que investem 10 milhões. Então, você imagina, se ele não tiver um real sangue, de tipo, pô, eu vou botar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, ele não vai atingir esses 10 milhões, entendeu? Agora, se ele não tivesse, mas ele já tem colhido os frutos. Então, mais uma vez, bato muito nessa tecla. Faça algo que caiba no seu bolso, para justamente você não ter esse medo. E um conselho que você daria, Victor, para o Victor de 20 anos atrás, que ainda não tinha conhecido o consórcio? Fala para nós. Você falou um negócio agora que foi até uma coisa que eu sentei hoje, e provavelmente o meu barbeiro vai ver. Eu perguntei a ele quantos anos ele tinha. Tava ele e um outro cara cortando o cabelo do lado. E ele falou que tinha 18 ou 19 anos e o cara do lado tinha 22, 21, 22 anos. E eu falei com eles, eu falei, cara, eu tô com 41 anos e eu comecei meu primeiro consórcio com 31 anos. Consórcio imobiliário. De automóvel eu já tinha desde os 18, né, para comprar a primeira moto, enfim. Mas eu falei com eles, falei, cara, se eu tivesse feito meu primeiro consórcio com a idade que vocês têm, 20 anos e 18 anos, hoje eu teria 3 vezes mais a quantidade de imóveis que eu tenho. Então, o que eu falo pro Vitor de 20 anos atrás é que eu deveria ter conhecido o consórcio quando eu tinha 20 anos atrás. Hoje, com 40, eu tenho alguns imóveis, mas porque eu comecei com 30. Então, fica até um conselho, não só pro meu barbeiro, não só pro cara que tava do lado, mas pra pessoa que tá com 20 anos agora e que tá começando no mercado de trabalho. Começa, faça uma carta, independente do valor, que você vai chegar com a minha idade, com pelo menos o dobro de imóveis que eu tenho hoje. E uma mensagem, deixa uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, uma mensagem de prosperidade. Que o consórcio pode trazer de prosperidade para a pessoa. É extraordinário. Só o que você falou aqui, já me impactou muito. É extraordinário. Vamos entrar no consórcio aqui com o Victor. O negócio é bom, tá? E fala pra gente, deixa a mensagem aí, Victor, para as pessoas aí que querem prosperar com o consórcio. Vai lá. Você que quer prosperar com consórcio, você que quer começar algo que seja realmente estruturado, algo que realmente vai te dar um retorno. Procure, não só eu, mas procure uma pessoa de confiança. Vá atrás de uma pessoa que vai te dar uma consultoria. E comece o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Faça uma carta de acordo com o valor que fique interessante para você. Independente do valor do consórcio. Tem muita gente que fala, não vai pelo valor. Eu já falo ao contrário, vai pelo valor. Sabe por quê? Porque se você fizer uma carta que você não vai conseguir pagar,
você vai cancelar. E não é o intuito. O intuito é que você sinta o consórcio, veja sentido no consórcio e tenha resultado com o consórcio. Então converse com um consultor, me procure, que a gente vai entregar o melhor para você. Nós vamos para as perguntas ping-pong aqui e vamos lá. Você tem que escolher uma dessas perguntas. Vai lá. Dinheiro ou tempo? Tempo. Tempo. Por que tempo, Victor? Então, hoje, já com 40, tá com a minha família, né? Poder escolher o momento de viajar com eles, poder escolher que horas que eu vou trabalhar, que horas que eu vou acordar, que horas que eu posso levar minha filha na escola, que horas que eu posso buscar minha filha na escola, é muito mais importante do que todo o dinheiro que eu já consegui juntar ao longo desses anos. Imóvel ou aplicação financeira? Imóvel. Com certeza imóvel. A aplicação financeira ela é muito boa, tá? Eu tenho algumas aplicações financeiras, mas o imóvel ele te dá uma solidez muito grande. Ele vai te devolver mais do que bastante aplicações. Pode ser que você encontre aplicação que a princípio te dê uma rentabilidade muito alta, mas em algum momento isso vai te dar um retorno que não vai ser tão positivo quanto o imóvel pode te dar. Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Por que Brasil? Eu gosto muito do Brasil. Eu adoro ir para os Estados Unidos, eu já perdi as E contas Brasil, de... só o Brasil tem consórcio, né? Só o Brasil. Alguns países da América do Sul hoje já adotam consórcio. Hoje, por conta da taxa de juros que a gente tem, acaba que o consórcio ele fica muito interessante, porque os Estados Unidos você tem um poder de compra um pouco mais alto, né? Mas é aquilo que eu te falei, mesmo que a gente tenha uma taxa de juros baixa, acaba que entrega também o consórcio numa boa. Mas, como eu estava falando, eu adoro os Estados Unidos, já fui algumas vezes para os Estados Unidos, mas hoje o Brasil é o meu país, eu não saio daqui para nada. Comprar ou investir? Depende. Se for uma compra de consumo, eu prefiro investir. Agora, se for algo que vai me dar um retorno, aí eu prefiro comprar. No exemplo do imóvel, ao invés de eu pegar e, tipo, comprar uma bala, não, mas comprar, sei lá, um carro muito caro, um carro de 300 mil, eu prefiro investir no imóvel de 300 mil. Entendeu? Agora, se for para guardar 300 mil ou comprar um imóvel de 300 mil, eu prefiro comprar um imóvel de 300 mil. Pelo consórcio. À vista, nunca. Estou terminando mais um Papo Milionário. Muito obrigado, tá, Victor, pela sua presença. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Com isso vai estar abençoando muitas pessoas que estão assistindo. Muitos insights foram passados por aqui. E hoje vocês puderam entender mais sobre o consórcio, como alavancar financeiramente com imóveis. E o Victor é especialista nisso. Segue a página dele lá. É Victor... Consórcio com Victor Silveira. Consórcio com Victor Silveira. Vai estar na descrição aí. E tchau, tchau.